Série Técnica. Para você receber notícias e informações do agronegócio, aí no seu WhatsApp, basta participar do nosso grupo. Como? Vai lá no nosso site paracaturural.com, clica no banner Zap Rural e daí você vai estar participando, tá bom? É grupo só para envio de notícias, não tem bate-papo não. No Brasil, do ano 2013 a 22, houve um aumento expressivo na produção de gergelim, cerca de 20 vezes mais que as 5 mil toneladas em 2010. Entre 2019 e 2020, houve um crescimento de 230% na área plantada. 53 mil hectares foi para 175 mil hectares. Crescimento de 123% na produção, saindo de 41,3 mil toneladas para 95,8 mil toneladas. O cultivo de gergelim está crescendo devido às oportunidades de mercado, além de ser uma alternativa após término da janela de semeadura do milho, em especial na segunda safra no Mato Grosso. Como o grão precisa de menos chuvas, sua semeadura na região pode ser feita após o fim da janela ideal da semeadura do milho e, de acordo com produtores, tem trazido um retorno satisfatório. Sendo assim, pesquisas estão sendo voltadas para o melhoramento dos aspectos de manejo dessa cultura, visando menores perdas na colheita, qualidade dos grãos e também o desenvolvimento de novas cultivares. Os manejos de colheita e pós-colheita se destacam, pois influenciam a qualidade desse produto tanto em suas características físicas quanto em sua composição química. Além disso, o uso de equipamentos adequados pode reduzir as perdas na colheita. E para poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da cultura do gergelim aqui no Brasil, a gente recebe no Paracatu Rural a chefe adjunta do Centro de Pesquisa da Embrapa Algodão, Nair Helena Castro Arriel, para uma série especial sobre o gergelim. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre os benefícios, as características e as melhores formas de se manejar o gergelim. Nair, bem-vinda ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes da Paracatu Rural e a todos os internautas que estão conectados aqui hoje para receber algumas informações sobre o nosso gergelim, a nossa cultura do gergelim. Isso mesmo. Nair, eu vou começar te fazendo uma pergunta que é muito interessante para que o produtor rural possa pensar também dessa forma. Eu acredito que ele deve estar fazendo a mesma pergunta. Por que eu devo plantar na minha propriedade o gergelim? Francis, o gergelim ele tem se despontado atualmente como uma cultura para a diversificação da lavoura, né? É mais uma espécie oleaginosa que vai fazer parte daquela matriz agropecuária, ou seja, o agricultor hoje, o produtor hoje da soja, do algodão e aquele que planta milho, ele tem mais uma opção de cultivo. E é um desses diferenciais que o gergelim está despontando na região, em especial do Mato Grosso, de Paragominas, no Pará, em Tocantins, na região norte também. Ele está sendo mais uma alternativa para diversificar a lavoura, né? Uma cultura de safrinha que nós chamamos. Então, essa é a grande vantagem do gergelim. Bom, o gergelim, pelo que eu dei uma olhada no site da Embrapa, Nair, ele pode ser cultivado em todas as regiões do Brasil. Como que isso acontece? Quais são as cultivares indicadas de acordo com o clima, relevo, enfim, das outras características aí de cada região? Francis, o gergelim ele é uma cultura originária de clima tropical, de regiões semiáridas da África e da Ásia. E quando ele foi introduzido no Brasil, ele foi introduzido no século XVI por escravos portugueses. E a região de cultivo, né, inicial foi a região Nordeste, justamente com um clima muito semelhante à sua origem, mas o gergelim é uma espécie que tem uma grande adaptação, uma grande adaptabilidade a diversos climas e solos do país. Ele pode ser cultivado de norte a sul do país, e, claro, com limitações para regiões mais frias, por ser uma cultura de clima quente, ele não tolera muito o frio na época da sua semeadura.
E hoje nós temos as cultivares, que o Programa de Melhoramento da Embrapa, o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, que desenvolveu ao longo dos anos, desde 1986, vem trabalhando com o gergelim, já desenvolveu 8 cultivares, e todas adaptadas a essas diferentes condições de clima e solo do país. É claro que toda espécie tem um potencial, né, de externar o potencial em solos de melhor fertilidade, com melhor distribuição de água. Porém, o gergelim tem essa característica também de adaptabilidade às diferentes condições de clima e solo do país. Bom, como que acontece o manejo do gergelim? Qual a melhor época do ano, então, para poder se plantar, de acordo com a região? E também fala um pouquinho para a gente sobre a produção e produtividade. Bom, para o manejo, para você ter uma excelente produtividade na cultura, é importante você conhecer o ciclo da cultivar, daquela variedade que está sendo recomendada, identificada para a região. O gergelim tem um ciclo em torno de 90 a 110 dias e necessita, apesar de ser mais uma vez, uma cultura de clima quente, ele precisa de uma disponibilidade de água o suficiente para que ele possa externar toda a sua produtividade. Como ele tem um período de cultivo em torno de 90 a 110 dias, então as regiões que devem ser escolhidas é sempre aquelas onde existe uma disponibilidade de água em torno de 2 meses, que é o suficiente para ele produzir, até 3 meses, sempre pensando que o excesso de umidade ou excesso de chuva poderá prejudicar o gergelim. Então, o produtor, por exemplo, o produtor de soja, ele tira a soja, quando é na região da soja, em torno de fevereiro, início de março, está se plantando o gergelim, para se colher no seco, ou seja, quando as chuvas já encerraram completamente. Aí o gergelim aproveita o efeito de resíduos de adubo, mas tem umidade suficiente para produzir. Qualquer informação que hoje o produtor queira em relação aos riscos, né, de cultivo do gergelim em função do clima, ele pode acessar o ZARC, que já está disponível para se obter essas informações, a fim de que ele possa identificar quais as regiões e quais as condições melhores para o cultivo do gergelim, sem um risco. Mesmo sendo um cultivo de safrinha, é claro, ele tem seus riscos se não tiver umidade suficiente, mas ele tolera a falta de água nesse período de cultivo muito mais do que o próprio milho. É por essa razão que ele está sendo escolhido, dentre outras, é claro, porque o preço do milho também concorre para que ele seja escolhido, mas uma das razões por que o gergelim está sendo escolhido é porque ele tolera mais a falta de água no solo do que o próprio milho, que é muito comum ser utilizado na safrinha. Fica ligado no Paracatu Rural, em breve a gente traz para você aqui mais um episódio da série no seu Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E assim a gente vai finalizando o seu Paracatu Rural com um convite especial para você ser nosso parceiro. Seguindo as nossas redes sociais, aí no seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. Tem o nosso site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail, também clicar no banner Zap Rural e participar do nosso grupo de notícias. E ainda, curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e áudios. Se puder, seja parceiro, financeiro, apoiando com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador. Traz a sua empresa para cá, anuncie aqui no nosso site ou nas redes sociais, no nosso programa. Assim você estará ajudando a gente
a trazer mais notícias, mais informações do agronegócio brasileiro e internacional. Abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, a você que nos acompanha pela TV ou pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.